Olha esse abraço. Esse abraço é do Flávio Bolsonaro no Fabrício Queiroz. E foi publicado por quem? Pelo Fabrício Queiroz. Deixa eu esclarecer logo, antes que venham gritar, que isso não foi no ato de domingo, que essa foto é antiga. Essa foto foi publicada pelo Fabrício Queiroz. Já vou relembrar quem é. No seu Instagram do Queiroz, tá ali em cima, ó. Fabrício Queiroz, _ patriota. Ele se diz patriota. Pra você ver, atrás de comédia brasileira. Fabrício Queiroz publicou no seu Instagram, tanto na timeline, como vocês estão vendo agora, quanto no story, que eu já vou mostrar em instantes, mas mantém na tela, produção. Essa foto do abraço no Flávio Bolsonaro. Ele publicou isso ontem, segunda-feira, 17 de agosto de 2026, dia seguinte do ato inicial da campanha do Flávio. Até eu achei que tinha sido no ato inicial, porque o Queiroz, ele volta e meia aparece com a camisa do Brasil nesses atos bolsonaristas e publicou a foto com o Flávio, sem dizer que era numa outra data. E aí a campanha do Flávio até mandou mensagem para dizer que essa foto não é de domingo, porque o Flávio não estava com essa camisa, e segurança dele que aparece aí, na verdade estava em Minas Gerais nesse domingo, então é de uma outra oportunidade. Falou que parece ser da época do governo de Jair Bolsonaro, mas que não sabe exatamente a data. Bom, na época do governo de Jair Bolsonaro, o Flávio e o Queiroz já eram investigados pelas rachadinhas. Esse abraço, ele era e ainda é o abraço da impunidade. E continua mostrando essa intimidade entre duas pessoas que foram alvo de denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Já vou lembrar disso. Vamos botar o print da imagem que ele colocou no seu story. Naquela da timeline tinha ali número, né, do Flávio. Queiroz está torcendo para o Flávio, portanto, ser presidente do Brasil. Quem sabe Queiroz vai conseguir várias boquinhas, né, para emplacar a rapaziada. Será que é para emplacar funcionário fantasma também, que o Queiroz quer que o Flávio seja presidente? Bom, então eu vi essa postagem de ontem, do Fabrício Queiroz, e mostrei então que o Flávio Bolsonaro deu esse abraço no seu antigo assessor de gabinete. E aí, vamos continuar a minha análise a partir daí. Próximo print. Nada mais ilustrativo do histórico do Flávio. O MP, Ministério Público do Rio de Janeiro, havia apontado 12 funcionários fantasmas no gabinete gerido por ambos. Deputado estadual nem sequer deveria ter 12 funcionários ativos. Isso aí já é um gasto público excessivo, que não existe em casas legislativas de um monte de país democrático no mundo. Mas o Flávio não só tinha essa quantidade de funcionários, mas eles não apareciam na Alerj. Eles eram fantasmas, eram pessoas cujo nome estava registrado no gabinete, mas que não trabalhavam. Bom, as pessoas nomeadas transferiam e repassavam a Queiroz parcelas significativas, a expressão do MP, do salário, e ele pagava despesas pessoais e familiares de Flávio. Há fotos, inclusive, desses funcionários fantasmas sacando o salário em dinheiro vivo, que repassavam, seja em dinheiro vivo, seja por meio de transferência bancária, e as transferências foram rastreadas para o Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema de rachadinha, mal chamado assim, o esquema de peculato. Tinha até foto do operador, o Queiroz, no banco, pagando mensalidade escolar das filhas do chefe, Flávio, em dinheiro vivo. Os comprovantes constam na denúncia nas páginas 65 e 66. Coloquei o link, que eu volto e meio eu cito aqui, olha, se vocês procurarem no Google, vocês encontram, vários portais tem e tal, o da Veja ainda tem lá no seu arquivo, e eu usei aí para quem quiser acessar. Eu vou depois colocar aqui na descrição dessa íntegra esse link, que eu acho assim uma aula de Brasil, vocês lerem tudo que está lá na denúncia feita pelo Ministério Público. E eu já vou relembrar aqui essas imagens. Próximo print. Continuando a minha análise. Queiroz chegou a ser preso no sítio de Atibaia, onde estava escondido, tá? Escondido da opinião pública, para a família Bolsonaro não se desgastar. Sítio de Atibaia do Frederico Wassef, advogado de Jair e Flávio, que já tinha sido alvo de outra operação, a Esquema S, a mesma que havia atingido, por exemplo,
o então advogado de Lula e hoje ministro do STF, Cristiano Zanin, e o também advogado Caio Asfor Rocha, casado com a sobrinha da então esposa de Gilmar Mendes. Sim, na prática, da família do Gilmar. Próximo. Mas àquela altura, em busca da boa vontade do sistema, a família Bolsonaro já havia sabotado a CPI da Lava Toga e compactuado com o fim da prisão em segunda instância que tirou Lula da cadeia. Quem não se lembra que Bolsonaro, vocês podem acessar aí o Google, lembrar as matérias, ordenou que o Carlos Bolsonaro, seu filho Carluxo, apagasse da rede social, o antigo Twitter, na época era Twitter, hoje X, a defesa da prisão em segunda instância, quando o julgamento estava começando no plenário do Supremo. A família Bolsonaro desmobilizou manifestações contra aquele julgamento, contra a reversão da jurisprudência, que em 2016 o STF tinha aprovado a prisão em segunda instância. Em 2019, com Gilmar mudando de posição, derrubou a prisão em segunda instância. O Lula, que estava preso porque estava condenado em segunda instância, então foi solto, junto com várias outras pessoas condenadas pelos mais diversos crimes, inclusive criminosos de facções. Eu escrevi sobre um deles na época, qualquer dia eu lembro aqui. Gilmar então blindou Flávio e Queiroz contra a investigação de peculato, rachadinhas, assim como havia blindado o Asef Zanin e Asfor Rocha, claro, além de seu amigo tucano Aécio Neves. Lembrando que o Aécio é do PSDB, o partido que colocou o Gilmar no STF, por indicação do então presidente tucano Fernando Henrique Cardoso. E Gilmar tinha blindado Lula também, entre outros. Próximo. Os desdobramentos da Lava Jato e a Força Tarefa Anticorrupção foram sendo desmantelados pelo STF, em parceria com o Procurador-Geral da República, indicado por Jair Bolsonaro, Augusto Aras. Aliás, indicado quando o Flávio já estava sendo investigado e quando o Bolsonaro sentiu que o Sérgio Moro não ia blindá-lo como ele queria. Então nomeou o Aras fora da lista tríplice da categoria. E o Aras extinguiu oficialmente o modelo de força-tarefa da Lava Jato até ali 2021. E a ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro para o filho Eduardo segue valendo na família, que se diz antissistema. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Vamos lembrar algumas imagens que ilustram essa análise que eu fiz, para não deixar ponto sem nó aqui, porque a gente mata a cobra e mostra o pau. Pode colocar o próximo? Então esse é um trecho da denúncia do MP do Rio de Janeiro. Queiroz está ali na boca do caixa, pagando em dinheiro vivo mensalidades escolares das filhas do Flávio Bolsonaro. Diz ali o nome da escola do Rio de Janeiro. A escola não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar claro aqui. E dá ali os valores. Então você tinha ali as mensalidades de R$ 3.382,27 e R$ 3.560,28. Né? Era daquele pagamento específico. Mas na denúncia você tem a tabela de todos os pagamentos, mês a mês. Isso aí foi uma vez. Próxima página da denúncia, aí você tem os comprovantes. Porque eu vejo em podcast até aquelas pessoas que eventualmente têm algumas críticas agora ao Flávio e tal, mas que bajulam o Jair Bolsonaro e falam assim, mas não ficou comprovado. Isso é preguiça de ler a denúncia ou má fé para fingir que o Ministério Público não comprovou uma série de elementos. Veja, isso é do ponto de vista histórico, da análise dos fatos que aconteceram nesse mundo, porque outra coisa é prova que pode ser usada ou não no julgamento no âmbito do Poder Judiciário. Mas que determinadas condutas foram provadas com imagens, com comprovantes, foram. Eu estou mostrando o exemplo de uma, tá? São centenas de páginas na denúncia. Tem pagamento de plano de saúde, tem pagamento de financiamento de imóvel, você tem uma série de elementos comprometedores. Mas eu vou ler esse parágrafo para quem não está muito familiarizado. Após confirmar pelas declarações de imposto de renda que as duas filhas do líder da organização criminosa de fato estudaram no referido colégio, foi oficial. Quem foi acusado como líder escapou depois, né? Pelas manobras processuais, muito semelhantes às que foram utilizadas para blindar o Lula. Mas quem estava sendo acusado de ser líder de uma organização criminosa que desviou 6 milhões de reais da Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é Flávio Bolsonaro. Então olha o que os investigadores fizeram. Confirmaram no imposto de renda e aí
foi oficiado à instituição educacional, a escola, para que encaminhasse a relação dos pagamentos das mensalidades das menores de idade, efetivados nos anos anteriores. Diligência que comprovou definitivamente que os títulos pagos pelo denunciado Fabrício Queiroz no posto bancário correspondiam às mensalidades escolares das filhas do denunciado Flávio Bolsonaro, referentes ao mês de outubro de 2018. Nesse caso, dessa imagem, era outubro de 2018. Você tem os dois comprovantes aí. Você tem o ofício, tem tudo. Aí as pessoas falam, mas não foi condenado. Não, uma coisa é o que uma composição temporária de um tribunal decide sobre a responsabilização. Outra coisa é a comprovação histórica das condutas. As pessoas não podem fazer o seu juízo a respeito dos fatos exclusivamente com base no que decide o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é isso aí, ó. É Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli. São essas pessoas. Entende? A análise dos fatos é algo absolutamente paralelo às questões jurídicas, judiciais. Então, esses foram os fatos. Do ponto de vista de condenação criminal, essa é outra discussão. Estou mostrando aqui os fatos históricos. Próximo print. Aí é a mensagem do Jair Bolsonaro para o Eduardo. Isso veio à tona no âmbito de uma outra investigação, um relatório da Polícia Federal. E o Jair Bolsonaro falando, esqueça qualquer crítica ao Gilmar. O Eduardo tinha perguntado se ele podia compartilhar, dando uma risadinha, se referindo aí a alguma coisa que pudesse ser negativa para o Gilmar, mas pela risadinha ciente de que a família está vedada. E o Bolsonaro fala, não, esqueça qualquer crítica ao Gilmar. E ainda diz que tenho conversado com alguns do STF, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, me ligue. É o caso envolvendo a articulação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E, enfim, não vou voltar à discussão sobre tarifaço, lei Magnitsky, etc., mas era dentro desse contexto e a investigação tratava justamente disso. O Eduardo acabou condenado pelo STF a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo, o processo relativo ao pai. Mas está lá nos Estados Unidos, na aba de Donald Trump, não volta ao Brasil para não ser preso. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.